Toda organização nasce de um propósito. Algumas para salvar vidas, outras para controlar. Durante anos, eu observei em silêncio nomes alterados, arquivos apagados, contas movimentadas de madrugada, pessoas usadas como peças, fé transformada em moeda. Meu nome não importa. Dentro dos relatórios internos, eu era apenas um código, um observador, um agente infiltrado, e o que encontrei jamais poderia permanecer enterrado. Eles chamavam de missão, mas por trás dos púlpitos iluminados existia uma estrutura, uma engrenagem perfeita. O povo chegava quebrado, saía dependente. Cada lágrima era contabilizada. Cada promessa tinha preço. Cada testemunho servia como propaganda emocional. Não era apenas religião. Era influência, controle, poder. Tudo começava pequeno. Uma garagem, uma sala simples, uma voz carismática. Depois vinham os vídeos, as campanhas, as correntes, as ofertas. Os líderes aprendiam rápido. Quanto maior o medo, maior o domínio. Eles descobriram algo perigoso. Pessoas desesperadas entregam tudo: dinheiro, tempo, consciência. E quando alguém questionava, era chamado de traidor, sem fé, contaminado. Porque sistemas não sobrevivem sem silêncio. O momento mais perigoso para qualquer estrutura acontece quando alguém de dentro decide falar. Foi aí que ouvi pela primeira vez aquela frase: precisamos cortar na própria carne. Eles não estavam falando de arrependimento, nem de mudança. Estavam falando de eliminar ameaças internas. Pastores afastados, obreiros silenciados, pessoas que sabiam demais. Vi arquivos desaparecerem. Vi testemunhos serem desacreditados. Vi homens destruídos socialmente por desafiarem o sistema. A máquina não aceitava rachaduras, porque uma única verdade poderia derrubar o império inteiro. Os cultos eram estudados como operações psicológicas, luzes, música, pausas emocionais, silêncio calculado. Nada era aleatório. A culpa era usada como ferramenta, a esperança como produto. Enquanto o povo buscava milagres, alguns líderes buscavam expansão, novos templos, novas arrecadações, novas alianças políticas. E quanto maior o palco, mais difícil é enxergar os bastidores. Conheci pessoas que venderam carros, casas, alianças, sonhos, tudo porque acreditavam que sacrificar mais traria respostas do céu. Mas quando adoeciam, quando perdiam tudo, quando precisavam de ajuda, muitos eram abandonados. A mesma instituição que prometia proteção se tornava fria, distante, burocrática, porque alguns sistemas amam multidões, mas ignoram indivíduos. Eu deveria permanecer calado. Esse era o protocolo: observar, arquivar, nunca interferir. Mas existe um limite. Quando a fé vira ferramenta de manipulação, a verdade se torna necessária. Não estou falando de todas as igrejas, nem de toda a fé. Existem pessoas sinceras, pastores honestos, comunidades reais. Mas também existem estruturas que aprenderam a usar o nome de Deus como blindagem. E questionar isso se tornou perigoso. Os documentos existem, as gravações existem, os relatórios existem, e talvez um dia tudo venha à tona. Talvez o público descubra que por trás de alguns discursos sobre santidade existiam interesses, jogos de influência, manipulação emocional,
porque nenhum império construído sobre medo dura para sempre. Se você está ouvindo esta gravação, significa que ela conseguiu sobreviver. Não confie cegamente em homens. Questione, observe, pense. A verdade não teme investigação. E às vezes, para salvar aquilo que ainda é puro, é preciso cortar na própria carne. Esta obra é ficcional e foi criada para fins artísticos e narrativos. Autelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15